Vambora, chega pra cá. Está começando mais um Roots Podcast, o seu... Gostou, mano? Roots Podcast. Muito bom, viu? Chega pra cá. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas, aqui à minha frente está meu irmão e agro-host Ismael Andrade, pro episódio de número 82. 82 episódios. 82 e tá muito pouco ainda, viu? Tá muito pouco ainda. Vambora. Episódio de 82, pessoal, nós vamos falar sobre o Plano Safra, né? Plano Safra 23, 24, né? Que realmente é um valor expressivo, né? E ao mesmo tempo, você vai falar um pouco desses números aí, né? Mas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, né? Eles lançaram no dia 27 de junho, lá em Brasília, o plano de financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país. Os recursos aí numa ordem de 364 bilhões de reais para apoiar realmente essa agropecuária nacional. E queria que você trouxesse para nós aí, meu irmão, alguns números aí, né, importantes aí do Plano Safra 23-24. Maravilha. Então, acho que o número mais importante a ser falado é exatamente o plano total, né, 364 bilhões de reais. Foi lançado dia 27/6 e a vigência dele começou a partir de 1º de julho nas instituições. Um valor superior ao valor do Plano Safra do ano passado. No ano passado, a ordem foi de 287 bilhões, então de 287 para 364. A hora que a gente olha esse número, é um aumento expressivo, é uma quantidade de recurso interessante para a agricultura, mas não suficiente. Alguns estudos demonstram que a necessidade de capital para a agricultura brasileira, agricultura e pecuária, estão na ordem aí de 1,5 trilhões. Então a gente vai falar que o Plano Safra ele corresponde aí a próximo de 25% da necessidade total de capital. Então, a hora que a gente olha o número, ele é expressivo, ele é gigante, maior do que o ano passado, mas se o produtor dependesse, né, do governo federal para conduzir as suas atividades, a gente seria totalmente insuficiente. Por isso que outras grandes fontes e formas de recursos financeiros têm surgido no mercado. As fintechs aí, né? Mercados de capitais, a própria distribuição também entrando desse movimento. Então, várias novas modalidades surgindo, e dá para a gente falar um pouquinho mais também desse Plano Safra, como ele foi dividido, né? Dos 364, 272 bilhões foram destinados para custeio e para comercialização, um número 26% maior do que o mesmo período, né, o mesmo Plano Safra aí do período anterior, e o restante, né, do recurso, 92 bilhões, destinados para investimento. Também um valor 28% superior ao Plano 22-23. Dá para a gente falar um pouquinho aqui também ainda de taxa. A gente vive um momento de taxas de juros altas no Brasil, né? A gente vê momentos já há diversos meses, na verdade, de juros altos. No Plano Safra, a gente viu aqui, foi destinado aqui aos produtores que se enquadram no Pronamp, produtores que se enquadram ao programa Pronamp, que são produtores que faturam até 3 milhões de reais por ano de renda bruta, taxas de 8% ao ano para lá o custeio e a comercialização. E os demais produtores que estão acima dessa faixa de faturamento aí, 12% de juros ao ano. E na ótica do dinheiro destinado, do recurso destinado para investimento, a gente viu aqui taxas de juros aí variando entre 7% e 12,5% de juros ao ano. A gente enxerga esse movimento, né, Ismael, e a gente fico pensando assim, o quão eu tenho aqui, e foi pauta das discussões, foi pauta no dia da apresentação lá, dia 27 de junho, alguns dias atrás aí, foi pauta, a grande pauta da discussão foi a sustentabilidade. Aqui eu trouxe uma passagem aqui, dizeres do nosso ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. Ele falou que, abre aspas, nós podemos e devemos produzir cada vez mais e intensificar nossa produção.
Temos 60 milhões de hectares de pastagens degradadas para isso. É importante continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. Então a gente viu diversos posicionamentos de alguns ministros voltados para essa pauta. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, ela também falou um pouquinho sobre essa parte sustentável. Abre aspas. O que temos aqui em termos de sustentabilidade é a base da transição para a agricultura de baixo carbono. A gente está vendo muito esse movimento de baixo carbono, Sim. tentar entender um pouquinho melhor esse mercado. Mas seguindo aqui com os dizeres da Marina Silva, é a versão 1.0. Não vamos nos transformar em sustentáveis da noite para o dia. O Brasil é o que reúne as melhores condições para estar na vanguarda desse processo. Então, um evento muito importante é o Plano Safra, uma destinação também muito importante, grande parte aqui, a gente foi lançado aqui também outra parte destinada para agricultura familiar. Então a gente percebe aí, por parte do governo federal, né, aumentando os recursos, mas mais uma vez aí o produtor brasileiro tendo que fazer das tripas coração para conduzir um movimento de mais uma safra. A gente tem acompanhado aí, né, Ismael, baixos preços nas commodities. A gente sempre olha o cenário soja como uma referência. O cenário soja que passou aí nos últimos meses e a gente vem enfrentando um movimento de estabilização depois de uma forte queda na commodity. Isso preocupa bastante o produtor do ponto de vista de rentabilidade. A gente preocupa bastante do ponto de vista de investimento. A gente percebeu também, né, pensando ainda, falando de recursos, falando de insumo, um movimento dos fertilizantes que voltou bastante, né, os preços de fertilizantes de maneira geral, né, Ismael? Voltou bastante. A gente pega aí o cenário de um fertilizante, né, um nitrogenado, um ureia, que bateu aí em torno de R$6.000, aí a gente está falando ureia em torno de R$2.000, R$1.700. Então, a gente vê um cenário bem diferente, né? Com certeza, maravilha. Falando aí um pouquinho sobre o Plano Safra, falando um pouquinho sobre os números que compreenderam aí o Plano Safra 2023, 2024. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros, Maninho? Simbora, vamos falar. Bora lá falar da Baú, a Baú que há mais de 38 anos atua no agronegócio brasileiro. Eles são referência na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, trabalhando aí com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando as suas tradições, as suas raízes com a modernidade dos dias atuais. A Baú ela é referência em diversos mercados do exterior e também estão presentes em várias cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre o movimento da produção de café, quer conhecer um pouquinho mais sobre o movimento da Baú, posicione o celular no QR Code ou clique no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles. Lá tem muita coisa legal. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez a parceria da Baú, que sempre esteve conosco desde o dia 1 do Roots Podcast, acreditando na comunicação eficiente do agro, acreditando no nosso propósito de valor. Um abraço a todo o time, a família Baú. Um abraço aqui a Nádia, que sempre tem dado o contato, um alô, né? Mandado os brindes pra gente aí. Poliana Fukuda, Durval, Eli, toda a turma da Baú, né? Vamos falar também aqui do Pneus União e Firestone AG, né? Sim. Pneus, pessoal, não é tudo igual. Nós estamos aí numa era de altíssima tecnologia e os pneus não podem ser vistos somente como o mais barato. Esse é o sentido, né, da Pneus União estar no mercado há mais de 40 anos, realmente trazendo o que há de melhor em soluções de pneus para implementos agrícolas, máquinas de pequeno, médio e grande porte, né? E são especialistas realmente em entender qual que é a necessidade de cada maquinário para cada tipo de operação, para cada tipo de solo, a carga, enfim, pneu não é tudo igual. E um pouco que a gente dá de mais performance, né, que a gente melhora a eficiência daquele maquinário por conta de um pneu, lá no final de todas as operações faz toda a diferença. E o Pedrão ele é especialista em fazer essa conta com você. Aquele pneu que é um pouco mais barato, ele sai no final mais caro
e pode dar uma dor de cabeça. Então, por isso que Firestone AG e Pneus União tem tudo aí em soluções tecnológicas para vocês, né, meu irmão? É isso aí. É muito legal. Eu sempre menciono isso quando a gente vai falar sobre a Pneus União, o quão eficiente, o quão profissional é o Pedro na liderança, em recomendar, em estar preocupado, genuinamente preocupado com o sucesso do cliente. E como um leigo que não conhecia esse universo, eu fiquei esbabacado com a aula que ele nos deu lá sobre performance, sobre maquinário, sobre segurança. Então, com toda certeza, você comprador, você produtor rural, você que de alguma maneira tem algum vínculo com pneu na agricultura, lembre-se disso, que pneu não é tudo igual e faz muito sentido Isso aí. você ser direcionado por um profissional. Ele comentou com a gente de uma nova tecnologia de pneu, se eu não me engano, da casca de arroz. Olha pra você Exatamente. ver, uma lignina ali, bem interessante. Maravilha. Vamos dar um alô aqui pro Faelo Filmes, né? Nosso Aí produtor, sim. né? Faelo Filmes, uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Então, pensou em filmagens de altíssima qualidade, como essa que você está assistindo, né? Aqui no nosso canal no YouTube. Pensou em Faelo Filmes, é especialista em casamentos, em eventos empresariais, transmissões de lives, gravação de DVD, enfim, tudo que for referente a filmagens de altíssima qualidade, Faelo Filmes, né, que está no mercado há mais de 10 anos, no mercado de Patos de Minas, região e todo o Brasil. No agro, atuam com captação de imagens com drones. Se você quer conhecer um pouco mais da Faelo Filmes, é só você acessar o QR Code, você vai ser direcionado lá para o Instagram deles, você vai entender do que a gente está falando. E se você quer casar, corre com a agenda de 2024 e está no finalzinho, né, meu irmão? Maravilha, maravilha. Um abraço a toda a família, toda a empresa Faelo Filmes. Vamos falar da Cultura Agromais. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o produtor rural, que de fato é o grande protagonista do agronegócio. A equipe está sempre presente no campo, buscando uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender sempre com muita qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma extremamente técnica, para o aumento efetivo da produtividade, nunca esquecendo também da rentabilidade no bolso do produtor. Isso aí. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, né? Para o aumento efetivo da produtividade com rentabilidade, né? Atualmente a companhia está com expansão, com uma matriz lá em Patrocínio e com filiais aí em Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e Ituverava lá no estado de São Paulo. Para você que quer conhecer um pouco mais a Cultura Agromais, sendo cliente ou sendo parte desse time, né, de colaboradores, é só você acessar aqui o QR Code, você vai conhecer o maravilhoso trabalho que eles fazem pela agricultura brasileira, né, meu irmão? Maravilha, um abraço a todo o time da Cultura Agromais, estamos juntos. Vamos falar agora da Anatomic Gel. Anatomic Gel, que eu e o Ismael temos o prazer de sermos usuários aí há diversos anos e agora como parceiros comerciais é fácil falar daquilo que a gente já usa. As botas e botinas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade e o seu revestimento interno também é produzido em couro, o que dá aí bastante conforto no uso diário, toda essa característica do produto. Um calçado extremamente estiloso, um detalhe que a gente pode abordar também é o seu solado constituído por borracha gel, que deixa o produto muito mais resistente, muito mais durável. Há mais de 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e mais 60 países já utilizam a Anatomic Gel e você também merece viver essa experiência. Isso aí, para você que quer um presente da Anatomic Gel e do Roots, só você acessar aqui esse QR Code, você vai ser direcionado lá para a loja virtual da Anatomic Gel. Lá você vai ter acesso a um portfólio gigantesco, tá? Classificado por estilos. Você vai escolher o que mais atende à sua necessidade ou para você presentear, né, aquela pessoa, né? Tem mochila, tem cinto, enfim, uma infinidade. Você vai escolher os produtos e você lá no carrinho você vai digitar o código, o cupom de desconto Roots 10. Você vai ganhar 10% de desconto. Isso aí, né, meu irmão? Maravilha. Vamos falar do maravilha. Sebrae, né?
Vai lá, Sebrae, vai lá, vai lá. nosso compromisso com o agro mineiro, o Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas Gerais e para o Brasil. Por isso, o Sebrae firma o compromisso de ajudar a criar um agro diferente e cada dia melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações e agroindústrias. O resultado são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem sua origem. O Sebrae quer ser capaz de inspirar o agro para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. Nesse QR Code que está aqui na sua tela, você vai acessar, ou no link aqui que está na descrição, você vai cair lá no Educampo, que é uma ferramenta, um serviço excelente aí, que tem auxiliado muito na gestão de produtores, principalmente na cafeicultura e na pecuária leiteira. Maravilha, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre, a gente produziu conteúdo, né, junto com o Sebrae, falando da ferramenta Educampo, falando da ferramenta na cultura do café e na cultura e na agropecuária, na pecuária leiteira, que eles têm essas duas frentes de trabalho, que basicamente auxiliam muito o produtor, tanto nas questões técnicas quanto nas questões gerenciais. Vale a pena você conhecer essa ferramenta, você produtor rural. Maravilha, voltando aqui ao assunto principal da noite de hoje, dessa quarta-feira, a gente está falando sobre o Plano Safra 2023-2024, já caminhando já para o encerramento, meu irmão. Eu quero só trazer aqui mais algumas informações relevantes. A gente já falou aqui basicamente dos números, das alocações desses recursos. A gente falou aqui também um pouquinho sobre as taxas de juros. A pauta de sustentabilidade, né, foi basicamente o discurso de grande parte dos ministros, aqui premiando aqui produtores que já têm o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Uma parte também que vale a pena destacar. 0,5% de redução na taxa de juros para quem tem o CAR atualizado e mais 0,5% para quem adota práticas aí dos orgânicos, né? Exatamente. Lembrando também que os produtores que estão enquadrados aí no Pronamp, né? O Pronamp teve uma mudança esse ano. Até o ano passado, a receita, né, para ser enquadrado no Pronamp era uma receita bruta de 2,4 milhões por ano. Esse ano já subiu para 3 milhões. É claro que levando em consideração a elevação dos preços dos produtos agrícolas, reenquadrando os produtores nessa faixa. Então, o produtor que fatura até 3 milhões por ano está enquadrado como Pronamp, podendo ter acesso aí a uma taxa menor de juros, uma taxa de 8% para custeios e comercialização. Maravilha. Legal aqui a gente falar também um pouquinho sobre... Eu queria trazer aqui uma informação legal de que é uma necessidade, inclusive a gente já gravou conteúdo sobre isso, sobre o quão aumentou o recurso desse ano para armazenamento. Está aqui, ó, o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns teve um aumento de volume de recurso de dinheiro na ordem de 81%. Para construção de armazéns com capacidade de até 6 mil toneladas e 61% para armazéns de maior capacidade. A gente já fez aqui... episódio com o Jober Frederico. Cara, um episódio fantástico, trazendo um gargalo, essa problemática. Assim como a logística, o armazenamento no Brasil são dois gargalos importantíssimos. Exatamente. Então a gente vê aqui o governo federal entendendo que isso é uma problemática do Brasil também e destinando aqui, aumentando um pouco do recurso aqui para essa área que é tão carente aqui do ponto de vista de necessidade mesmo. Né? A gente tem pouco armazém para o tanto que a gente produz. Um aumento também aqui nos valores destinados à agricultura irrigada, com cultivo protegido, do Pró-Irriga, enfim. Aqui a ideia do episódio de hoje é trazer nas linhas gerais um pouco sobre esse plano safra para também não passar batido, uma informação extremamente relevante para o nosso Brasil, uma informação extremamente importante para a gente vincular e a gente destinar um episódio para a gente poder falar sobre o plano safra 2023-2024. Ficou alguma questão para trás, meu irmão? Não, meu irmão, várias informações aí relevantes, né, para a gente realmente tá ciente desses números aí, né? Muito bom. Maravilha, maravilha. Para você que nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado. Conte com a gente aqui, deixa nos seus comentários o que você está achando do conteúdo, o que você achou aí desse plano safra que saiu esse ano, você achou pouco, você achou muito, você tem algum ponto a mencionar. Muito obrigado por você que já é inscrito no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito,
É um gesto simples que você faz aí clicando no botão inscrever-se para você ficar ligado aqui aos nossos conteúdos semanais, onde a gente traz pílulas como essas informativas, a gente faz bate-papos e entrevistas com pessoas com histórias inspiradoras, também trazendo desse mundo empresariado do agro. Muito obrigado para você que já faz parte da nossa família. Maravilha, Marinho? Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Um agro abraço, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Abraço. Até semana que vem.